Caríssimos irmãos, na homilia da manhã, eu destrinchei o Evangelho de um modo um pouco mais detalhado e agora gostaria de extrair as lições que esse texto nos dá, a partir de uma perspectiva um tanto diferente. Jesus começa o Evangelho fazendo uma advertência à multidão. Ele diz: tomem cuidado com os mestres da lei, com os letrados, com os comentadores da Torá, porque eles gostam de andar com roupas vistosas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberam a pior condenação. Jesus começa denunciando essa espiritualidade da ostentação, da imagem, que caracterizava os doutores da lei, mas que, na verdade, era apenas um meio para que eles pudessem praticar uma extorsão religiosa. A imagem é muito forte. Eles devoram as casas das viúvas. Essa expressão literalmente significa que eles comem as casas. E Jesus a utiliza de maneira proposital. São Marcos a assinala assim para exemplificar o tipo de voracidade que esses homens exerciam sobre a parte mais sensível, mais vulnerável daquela sociedade, as viúvas. As leis de herança eram extremamente injustas com elas, nos tempos de Jesus. Uma viúva não herdava nada do marido. A herança ia diretamente para o filho mais velho. Se não tivesse filho, iria para a filha. Se não fosse para a filha, ia para o pai do marido falecido. Se não fosse para o pai, ia para os irmãos do marido. A viúva simplesmente não tinha nada. Ela ficava desguarnecida. E era justamente esse tipo de gente fragilizada, amedrontada, que encontrava nos escribas uma segurança, mas que era falsa, porque eles estavam interessados apenas na extorsão. Tão somente nisso. Então Jesus se senta no pátio dos pagãos, que é o ambiente mais exterior do Templo de Jerusalém. Ali estão os cofres das esmolas. Jesus vê aquela cena. Pessoas trazendo esmolas ao templo. Era Páscoa. Os peregrinos vinham a Jerusalém, talvez com somas de um ano de trabalho, para depositar no tesouro do templo. Havia diversas entradas possíveis, uma para madeira, outra para incenso, outra para aves, outra para animais de gado pequeno, outra para perfumes, e assim por diante. Mas havia uma
uma só, que era de ofertas voluntárias. E era justamente aquela entrada a que não necessitava ser entregue ao sacerdote para que depositasse no cofre. Qualquer um poderia ir lá e jogar a sua oferta. É aí que, enquanto as outras entradas estavam cheias de pessoas depositando grandes quantias, atravessa a esplanada do templo uma viúva. Uma viúva pobre. Uma viúva vestida como viúva. Uma viúva que se comportava como tal. E ela carrega 2 pequenas moedas. A tradução que nós lemos diz que não valiam quase nada. O texto grego diz que valiam um quadrante. Um quadrante é o equivalente ao que nos tempos de Jesus era possível para se comprar um pão. Ou seja, um quadrante era o alimento dela, daquele dia. Era o que ela tinha. Ela vai e atravessa toda aquela multidão, depositando somas ingentes, e um pouco disfarçadamente, leva as suas 2 moedinhas. A história dessa viúva nós não conhecemos. Ela é o último personagem do Evangelho de São Marcos, antes do sermão escatológico e do relato da paixão. É a última cena. É como se São Marcos colocasse o foco sobre ela, sobre aquela mulher anônima. E, ao mesmo tempo, nos quisesse apontar, talvez evocando na imaginação dos seus ouvintes, o que significava ser uma viúva pobre. Ela perdeu o marido. Ela perdeu tudo. Ela já não tinha mais nada. Ela não tinha o que perder. A única coisa que ela tinha eram 2 pequenas moedas. Portanto, nós temos um contraste na cena. De um lado, uma multidão opulenta. Do outro, uma pobre viúva. De um lado, grandes somas sendo jogadas no cofre do templo. De outro, 2 moedas que não valiam quase nada. De um lado, homens que dão a Deus o que sobra. De outro, uma mulher que dá a Deus aquilo que era necessário para que ela vivesse. É aquela generosidade que brota do sofrimento. De quem apanhou tanto que já não se lamenta por uma batida mais. De quem perdeu tanto que já não considera importante conservar para si 2 centavos. De quem já foi tão espoliado pela existência que já não está mais apegado a nada, e entrega até aquilo tudo, que é quase nada, mas que é o tudo que ela tem. Os outros passam inadvertidos, mas ela é percebida por Deus. E ela é percebida por Deus, porque Deus
só percebe aquilo que está marcado pelo estigma de Deus. Sabem qual é o estigma de Deus? O estigma de Deus é a generosidade. O estigma de Deus é a última gota. O estigma de Deus é o estigma de quem já sofreu tudo, mas que resolve ser exprimido como um limão até o fim. Quando tudo desaconselharia a generosidade, mas é ali que ela brota, é no improvável, é naquilo que é basicamente impossível, da onde já parece que não tem mais nada para sair. É ali, na última gota de sangue. E por isso essa viúva é uma imagem do Cristo. É por isso que ele a olha, é por isso que ela é anônima, é por isso que ele assume a oferta dela, porque ele morreu na cruz como quem está submerso num oceano de dores, todo exangue, ou seja, não ficou nada. Até a última gota do seu sangue, até o seu último fôlego de vida, foi dado para nós. É por isso que, de um lado, você tem uma espiritualidade de quem quer para si. Eu quero aparecer, eu quero brilhar, eu quero ter, eu quero extorquir, eu quero prosperar, eu quero cada vez mais para mim. E do outro você tem a espiritualidade de quem, como Cristo, passa desapercebido e entendeu que próspero mesmo é quem tem para dar. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Assim como ninguém é tão rico que não tenha nada de que precisar. Eu já vi muitos ricos chorando em casas muito simples, com inveja de uma paz que não tinham nos seus lugares mais luxuosos, assim como eu já vi pobres tirando do que não tinham para poder ajudar alguém. Porque realmente diante de Deus, a riqueza está no último centavo, está na última gota, está na vida derramada até o fim. Quantas vezes nós sofremos, porque estamos tão apegados a nós mesmos que não queremos nos livrar dessas últimas duas moedas. É como se Cristo, depois de ter sido açoitado, flagelado, coroado de espinhos, condenado, supliciado com a cruz, depois de levá-la aos ombros, depois de ser crucificado, quisesse ainda guardar uma gota de sangue para ele. E se importasse com aquilo. E quisesse economizar algo para a sua morte. O cristão é alguém que entendeu a lógica da cruz. Porque é isso, a vida vai tirando a nossa dignidade. Quando você é jovem, você tem muitos pudores, você tem muitas vergonhas, você tem muita importância. Depois vai passando o tempo. Quando você se vê no leito de um hospital, só com um aventalzinho, qualquer um chegando, vendo todas as suas vergonhas e te tratando como se você fosse um boneco, você percebe que não vale nada. Mas como é triste precisar chegar ao in extremis,
para poder dar-se conta de que nada disso conta. É melhor entregar logo. É melhor despreocupar-se consigo mesmo. É melhor abrir mão disso que a gente chama de dignidade, aparência. É melhor fazer o contrário do que esses homens fazem. É melhor assumir a precariedade da existência, porque a diferença entre aquela viúva e os outros, no final das contas, não é tão grande assim. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai para a mesma vala. Mas só quem tem a generosidade da cruz é capaz de dar a oferta que Deus vê. Pensamos, queridos irmãos, o dom dessa generosidade divina, porque é nesse espaço em que a graça de Deus se manifesta com toda a sua profusão, os encantos do Senhor se revelam, as suas predileções, as suas maravilhas, a sua graciosidade, a sua bondade, a sua ternura. Que nós sejamos valentes o suficiente, até o ponto de dar tudo ao Senhor, como fez aquela viúva.